Nós vamos iniciar fazendo nossa prece. Senhor Jesus, iniciando a nossa reunião de hoje, em prece, estamos agradecendo pelas dádivas que nos chegam, especialmente através das nossas reuniões, pedindo que nos guarde nesta data, em todo o nosso trabalho, garantindo-nos não apenas o conteúdo de que precisamos na área informativa, como também, Senhor, aquela linha de vibrações suaves que normalmente se direciona em favor de nossa estabilidade e nosso equilíbrio. Pedimos vossas bênçãos para a nossa casa, em momento de transformação no seu campo físico e naturalmente com as ascendências espirituais. Pedimos para aqueles companheiros que não puderam estar conosco nesta manhã, bem como quantos sabemos enfermos e aflitos, necessitados do arrimo e do fortalecimento. Suplicamos mais, nesta hora, que a nossa reunião tenha um transcurso feliz, nos fundamentos da segurança, da fraternidade, da dedicação e do espírito de aprendizagem, com vistas às modificações de ordem íntima que nos competem. Com esta prece e na certeza do amparo que não nos tem faltado, nós iniciamos a tarefa de hoje. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 3º. Do livro Gênesis. Nós vamos fazer a releitura do capítulo 3 a partir do versículo 7º. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E finalmente o versículo 16: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós estamos trabalhando a parte que diz respeito às consequências da ingestão desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, especialmente quando nós já tivemos o ensejo de clarear o entendimento pela revelação e resolvemos, em função do adormecimento
do campo íntimo, pela própria necessidade da evolução, na busca da afetividade do amor, nós resolvemos dar uma voltinha no nosso senso de justiça pessoal. Será que eu me fiz entender? Repetindo, quando nós já passamos pelas linhas da revelação, já estamos sumamente informados, e em razão das nossas dificuldades, nós somos imersos num processo mais premente das reencarnações, do campo da quitação e da expiação, e dentro desta linha expiatória, nós resolvemos dar uma voltinha, ou a mente se vê atraída pela adoção da justiça, dentro daquela nossa ótica pessoal. Conscientemente? Conscientemente abandonando o amor. É o que vige nas regiões inferiores do orbe. Lá na justiça, não paga os elementos que entram lá, você foi isso, você foi aquilo, paga. Então a criatura assume papéis de alta expressão de justiça, mas sem as linhas que marcam o processo formador de caracteres que emergem do íntimo. Ou seja, é aquele ponto em que o ser, pela capacidade de sacrifício, de testemunho, de entrega, vai buscar dentro de si próprio os ascendentes em Deus, sem realização do que quer que seja, com base nas informações de fora para dentro. Porque as informações de fora para dentro são sempre relativas. As que emergem de dentro para fora entram em relação com o absoluto. Porque é a intuição, é recebida do homem. Então o que nós estamos analisando é mais ou menos o que tem acontecido com muitos de nós. Vocês analisam os cursos que são feitos na espiritualidade, não tem isso? O elemento chega lá endividado, com a roupa suja, com marcas e nódulas no psiquismo. Os espíritos atendem naqueles momentos em que eles marcam determinada sintonia com a misericórdia. São recolhidos, levados a posto de socorro, eles são levados ao plano de orientação, fazem cursos, e vem para cá, entre aspas, programados. Chega aqui quando a serpente, que é o físico, que são as ascendências mais concretas, da objetividade da vida, tem preponderância sobre aquilo que nós temos como desconfiômetro, nós vamos ter essa pergunta feita ao Adão. Por que fizeste isso? E é o que a nossa consciência pergunta quando a serpente, que é a carência sensória, as exigências do sensorial, das questões biológicas, nervosas, pedem, e nós infringimos o papel da consciência. Então, esses cursos que nós fazemos, esse sentido da lei gravada na consciência, está escrita na consciência, isso tem um peso, como não existe cobrança ostensiva nesse campo das elaborações e das reações de consciência, nós então investimos contra a consciência. E fiquemos atentos, porque essas quedas se dão no desenvolvimento da evolução. E tem muita gente na doutrina espírita que está sujeita a isso. É aquele que fala que cansou. Não dá, não. Então, esses diferem. O que é diferir? A expressão que vocês conhecem, mas relembrando. Joga para frente. Quer dizer, se jogar para frente significa 1, 2, 3 encarnações. E conforme o sistema que a pessoa nele se envolveu com as suas ressonâncias,
pode gastar-se algumas encarnações, uma, duas ou três, do campo redirecionador do contexto evolucional, como se for um assunto de muita abrangência e de ressonância no contexto sociológico, ele pode ser levado muitos anos à frente, há muitos séculos. E isso é muito sério, porque as criaturas melhor informadas não se contentam em mexer no campo muito pessoal, individual, de vizinho para vizinho, de chefe para colega, de colega, percebeu? Nada disso, eles mexem em um campo mais ampliado. Então, quanto mais ressonância sociológica, mais envolvimento existe no processo da recomposição do próprio destino. Então, nós estamos falando de uma terra de expiação. A terra de provação é para os autóctones. A terra de expiação é para os que já têm experiência íntima, que vão caindo naquela periódica do 666, vai embora, vai afora, que vai se repetindo sem marca fixa para quando. E quem tem frequentado a reunião, quando lembra dos amigos espirituais queridos, eles não falam que eles foram à frente. Eles falam, ficou para trás. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Várias vezes nós já ouvimos isso. A gente acha interessante, né? O espírito está procurando um coração querido e fala assim, ele foi à frente, né? Não fala. Ficou para trás. Ficou para trás porque eles que foram para frente nas mudanças que a imposição da lei impõe. Ok? Quem perguntou a nós? Nós não podemos esquecer que o amor, ele possui a justiça. Sem dúvida. Aliás, nós entendemos que é muito difícil existir amor sem justiça no elo certo. Não vira tolerância demasiada. Exato. Vira sentimentalismo ou arroubos. Numa individualidade sem muita consciência. Então nós temos que saber dosar a justiça com a misericórdia. Exato. O amor, na sua essencialidade, ele abre caminho às novas manifestações da justiça e novos pisos de revelação. Mas é a justiça que vai calçar o amor em toda a sua grandeza. É assim que nós entendemos. Tanto que Jesus define no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, que eu não vim derrogar a lei aos profetas. Eu não vim derrogar, mas cumprir. Então ele viveu o amor cumprindo a lei. E Paulo também fala isso em uma das suas epístolas. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu fico devendo, depois nós vamos ver como é que está isso. Mais alguma pergunta? Beth. Eu queria saber se há alguma relação que eu preciso estar passado. Quando nós estamos informados, apesar das nossas informações, nós preferimos ampliar o nosso campo, não para a nossa revelação íntima, mas mais para a observação do próximo, nós estamos deixando de arrancar os olhos desse Senhor. Será que eu te entendi, Beth? Acho que você que falasse de novo, por favor. Acompanhe seu raciocínio. Nós estamos informados, estaríamos programados, né? Mas preferimos, ao invés de preocuparmos com a nossa evolução, né? Com o nosso autoconhecimento, nós preferimos lançar a nossa visão, o nosso objetivo para fora. Procurando defeitos dos outros, né? Fazer comparações, eu sou melhor, qualquer coisa assim. Quando eu faço isso, eu estou deixando de arrancar o joio que eu já deveria ter arrancado? Sem dúvida alguma. Porque você está ainda debaixo de uma ascendência escravizante dos seus potenciais, dos seus recursos imediatos, objetivos, temporais. Por quê? Porque quando se fala em serpente, que conseguiu dominar o sentimento de Eva, é exatamente aquela soma de reflexos que garantem o entretenimento, que garantem a sustentação e a resposta aos gritos de fora para dentro da individualidade.
Então você tem entre a simplicidade e o luxo. Você tem entre o sacrifício e o bem-estar. Então é preciso saber o seguinte: aquele que escolhe o sacrifício no lugar do bem-estar, ele não está sendo masoquista, não. Para ele poder fazer isso, ele tem que ter uma alta visão, uma expressiva visão do mecanismo evolucional. Porque lembra assim, se a semente não mergulhar na terra escura e se decompor e sacrificar, não tem fruto. Então eu não troco uma árvore frutífera inteira por um fruto sozinho que eu vou ingerir, e ele não vai atender minhas necessidades de alimento. Nesse caso, a serpente seria, quando ela vai morder o calcanhar da mulher, é exatamente essa luta travada. Porque a serpente, ela tem a tendência de sempre trabalhar o ponto frágil da individualidade. É a nossa astúcia, né? Exatamente, o ponto frágil. E nós caímos são pelos pontos frágeis. Agora, a mulher, que representa o sentimento no seu sentido sublimado, porque enquanto ela é mulher, ela tem que agir com esse processo de luta, de força magnética, de força das induções. Então ela tem que pisar na cabeça. Não para matar, porque não mata, para imobilizar. Então esta luta entre o calcanhar e a cabeça da serpente representa a luta das 24 horas por dia nossa. Romanos 13 vezes. Ele não mata a nossa individualidade. Como é que é? Nós não matamos a serpente. Não tem que se matar, a evolução para. A força dela, né? Perceberam o que eu disse? Se matar a serpente, só um bocadinho. Se a serpente morrer, a evolução cessa. Por quê? Porque ela é decorrente de uma dinâmica. Então, se ela tem que existir, nós é que temos que ficar atentos relativamente ao comando dela. Ela é a soma de todos os caracteres da criatura já vivenciados e colocados na intimidade psíquica nossa, nas faixas mnemônicas, dos reflexos, condicionamentos, de tudo que diz respeito à experiência vivida, cujo substrato está dentro da gente e vem por reflexo, vem por automatismo. Então essa soma toda chama-se serpente. É ego, não é? É? É o ego? É o ego profundo nosso. Esse é o automático que projeta o ser. Pode falar. Eu não entendi, o coração ficou para trás. É porque a gente seguiu angariando novos valores, ou porque a gente... Eu não entendi. O coração querido ficou para trás. É porque a gente está fumando... Você está vivendo nesse mundo aqui com corações que te amam, que você entende, é filho, é esposa, é mulher, é todo mundo aqui, amigos, companheiros, diletos. E dentro deles tem um coração que isso é da lei, que faz a linha de conexão que projeta para o amor universal. Aquela criatura que não investe no amor e acha que tudo é um burburinho que movimenta, ele vai demorar muito até que identifique. Às vezes ele acha que determinada pedra preciosa é o amor efetivo, mas não é, porque ele vai notar que ela... Pode com calma que você vai chegar lá. Não é, mas atende ele naquela hora, até que vai caminhando e encontra aquele ponto de referência que é exatamente a linha conectora de segurança para ele. Então vamos dizer que essa criatura que estava já encontrando um piso de vivência aqui no orbe, complicou o destino e vai para um outro orbe inferior. Chega no orbe inferior e fala assim, a minha alma querida, o meu companheiro, amigo, ficou para trás. Ele não ficou para trás, ele foi para frente, porque ele não caiu. Vocês entenderam o que eu falei? Cair para trás em local, em ambiente, em situação, mas ele está para frente em vibração. Não, só para que eu fiz a pergunta, o senhor falou o seguinte, o conhecimento a gente cai, entra naquele meio, vai repetindo, então fica assim, como é que ele ficou para trás se a gente está caindo?
Foi algo mais ou menos assim, É, porque você tem o seu íntimo que fala assim, não vai por aí não. Aguenta mais um dia. Aí o seu ego grita assim, mas não aguenta não, porque você não tem que se sacrificar. Deixa-se viver com amor, ou com, não é com amor, com direito de sorrir. Aí você dá a pancada. Então eu não estou caminhando, eu não estou ficando para trás? Está caminhando, mas debaixo de uns terrenos muito complicados de dor. Tá? Nós voltamos nisso daqui a pouco. Não. Eu gostaria que você explicasse, já que a serpente é a nossa animalidade, no momento que eles conscientizaram que tinham, né, comido do fruto, eles se vestiram com a folha de parreira. Nessa atualidade agora, o que é a folha de parreira para a gente? Nós comentamos no dia o seguinte, que a folha de parreira, ou a folha não é parreira não, a folha de figueira, né? Ela representa a cobertura precária que nós fazemos com base na técnica. Mas na nossa concupiscência. Na nossa concupiscência. Perfeito? E podemos fazer isso, mas que não tem segurança determinante de profundidade. É quebra-galho. Isso acontece. Quem falou a Nora aí? Ontem numa conversa, falou-se sobre o perdão e o amor. Aí a moça falou assim, eu acho mais fácil amar do que perdoar. Aí eu pensei só, mas quem ama já tem a capacidade de perdoar, não é ter? Ou eu estou errado? Não, respeita a posição de cada qual, porque são conceituações pessoais, vamos dizer, de alta expressão peculiar, óticas das pessoas. Meio que uma coisa não pode trabalhar sem a outra, não. Então, a pessoa pode amar e não perdoar? Ou pode... Vai ser muito difícil. Né? Vai ser muito difícil porque o amor é a palavra que sintetiza uma área imensa das relações com o Criador, de manado dele. Então, dentro disso, Marlene, nós entendemos que o perdão é subfaixa da faixa do amor. Entenda assim, que o amor é a expressão máxima. O perdão está dentro dela, dessa expressão. Entendo, quem ama não se ofende. Quem não se ofende não tem que perdoar nada. Exatamente. Foi mais longe. É um amor muito lá pra cima, né? Mas é? É um amor muito lá pra cima. Sem dúvida. Tá bom? Não concordo muito com você, não. Mas há pouco tempo, não foi, Marival? Não, mas nós vimos essa questão de amor e de perdão, etc. Você lembra que chegou para nós lá uma causa de Goiás? Que o elemento foi preso porque pegou uma melancia? Não foi isso? Foi. Estava com fome, pegou uma melancia. Uma sentença. É. E que ele foi condenado. E o juiz no braço também lembra dele. Ele fez uma sentença lindona. Enorme por causa da melancia. Parece que não, que ele não ia condenar aquela pessoa por causa daquilo. Porque ele entrou no processo campo da justiça, não foi? Derrubou a melancia. Derrubou a melancia. Mas é que é assim mesmo. Tudo depende de cada qual. O outro você tem que levar X, para ele poder resolver e estar na justiça, o outro entra por causa da melancia. Eu acho que essa questão aí do perdão, do amor, eu acho que tem uma certa gradação. Sem dúvida. A gente já vê na questão 886 do Jesus, o que Jesus entendeu como caridade, né? Como é que Jesus entendia caridade? Jesus coloca 3 itens, que é o BIP, né? A benevolência, que é o querer, a indulgência, que é ser dócil, fraterno, e o perdão. Então eu acho que não é nada periférico. E cada um dentro de uma extensão desses sentimentos, dessas qualidades. Uns vão mais profundos nesse sentimento, outros mais periféricos. Exato. Quando o amor se manifesta, ele aciona o vídeo. Já naquele tempo Jesus usava. Questão 886.
Vamos lá. Então, chamou o Senhor Deus Adão, disse-lhe, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondido. Essa viração, que foi comentada já, só para ficar bem nítido para nós, porque estou mexendo com valores que não podemos racionalizar muito, não. São valores que nós temos que procurar sentir. Porque a gente às vezes fica preocupado, nós estamos aqui anotando, gravando e tal, mas são pontos que passam. Essa viração representa as movimentações da intimidade da alma, entenderam, gente? Essa é a viração. Nós chegamos até a ouvi-lo. São aquelas oscilações da consciência, que nós mesmos perguntamos, por que eu fiz isso? Eu não pergunto de vez em quando, não? Nunca perguntaram isso? Meu Deus, por que eu entrei nessa? Meu Deus. Agora tem um que fala, por que entrei nessa e entra para psicologia, para terapia, porque ficou deprimido, vai ficar não sei quantos anos deprimido. O outro, por que entrei nessa? Sabe uma coisa? Eu não posso, então eu tenho que levantar a cabeça, partir, encontrar caminho e respaldar isso e ajudar. Quer dizer, esse é o mecanismo que nós estamos recebendo da doutrina. Não é para ficar cultivando sentimentalismo. Isso aqui tudo acontece na intimidade. Agora a gente pega gente que escreve uma página mostrar como é que a Bíblia tem tanta besteira. Vê se Deus está passeando no jardim, ao do vento, e faz páginas e páginas para dizer que isso aqui já está superado, isso não existe. Como é que podia escrever isso para nós? Então nós temos um conhecimento vasto para entender que é preciso desmontar os processos sistematizantes. Eu tenho batido nisso, fico até preocupado, às vezes eu estou falho na minha ideia, porque eu quero transferir a ideia, não o sistema. Não se edifica a felicidade em cima de nenhum filósofo. Quando nós falamos que a base é Jesus, não é Jesus, a base é o Cristo, que ele expressa para nós em toda a grandeza. Levanta a sua linha, dentro da sua linha estrutural, dentro das concepções que são as mais claras, as mais bem filtradas que você possa possuir. Então todos em volta possam nos ajudar a encontrar esse denominador. Vocês estão entendendo? Elemento que nunca leu nada, que é analfabeto, fala uma coisa que ajudou a gente. Mas nós ficamos naquela preocupação que são sábios. Nós temos aquela maneira de ficar buscando sábios. Não vamos deixar de buscá-los. Não vamos deixar. Mas temos que entender que nós temos que pegar dele aquela essencialidade. Aquilo que ele trouxe para nos ajudar a erguer o edifício. Dentro do coração. E chamou o Senhor Adão e disse, onde está? Então, primeira coisa, ouvi a tua voz. Voz da consciência. Para a hora real. Ora, ficou Deus lá, a hora que você aprontou, a hora que você está fazendo aí, cuidado, gente, que eu estou chegando. Não é nada disso, é algo ponto a ponto. Temi. Se temeu, é porque ele sentiu a potencialidade, a amplitude do peso da realidade consciencial que representa a essencialidade da lei que emerge, porque a lei está escrita na consciência e ela demanda do Criador. Então a voz do Criador é a verdade. A voz do Criador é a lei prescrita e compreendida por nós. Enquanto ela não for entendida por nós, não é voz do Criador. Porque voz não é a palavra? Vamos utilizar o campo de memória de vocês. Voz é palavra. Palavra é igual a verdade? Capítulo 17 e 17 de João. O que diz? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra é a verdade, são as leis que vigoram na extensão universal. Não é isso? É o que nós entendemos. As estruturas que representam
o reflexo do pensamento divino. Então, quando nós proferimos uma frase, é a nossa verdade. É a nossa verdade decodificada, ou, vamos dizer, adequada aos nossos padrões pessoais. Porque nós temos batido o seguinte: tudo que surge no plano de nossas elaborações passa por um processo que está numa vinculação de profunda sutileza no centro coronário nosso que está no cérebro. A serpente está configurada na coluna vertebral. Essa é a serpente, no seu sentido físico, no seu sentido expressivo. É uma serpente. Então o que acontece? Ela vai com todo uma linha, os centros vitais, vamos dizer, os chakras no campo mais físico, mais denso, ele está conectado com áreas da coluna, não está? Vocês não analisaram isso aí? Então tem ascendências nervosas dele. Agora, o líquido raquidiano, ele não tem um papel só mantenedor das estruturas de segurança, etc., no campo da fisiologia, não. Para a medicina, para os trabalhos da fisiologia, tudo isso para o integro, o líquido raquidiano é isso. Mas para nós espírita, ele é um campo canalizador de estímulos, de padrões vibracionais coletados pelo alto, pela região da epífise. Isso não é nosso, isso é dos espíritos. Então ele é o líquido que tem poderes aí que nós estamos longe de entender o que tem. Que tem cargas magnéticas trazidas de baixo para cima pelas pernas, que se convergem na região do córtex, onde está o centro genésico. Então ele capta energias de alta expressão magnética. Eu acredito num futuro, que não sei se está muito distante ou não, e eu tenho direito de dizer que nós estamos trabalhando em cima do Velho Testamento para nos ajudar a manifestar sem devaneios. Analisar isso, olha o que tem nesse líquido. Perceberam? Tem coisas de impregnação aí, talvez a parede vai fazer assim, sei lá, está toda uma carga magnética. Então vem definindo a serpente de baixo para cima. Estou aqui, estou me movimentando. Certo? O sensor joga todo para fora aí, naturalmente com as condições trabalhadas pelo centro cerebral, já no área do cérebro, mais diretamente do córtex. Agora, vamos notar que no fundo tem o coronário com a epífise lá. Que a ciência está começando. Foi em 1948, me parece, né? Foi por aí, né? Que realmente a ciência determinou a função glandular da epífise. Então o que nós vamos notando? É que tem tudo circulando aí, de cima para baixo, uma soma extraordinária de padrões que nós só podemos assimilar de cima para baixo na medida que nós, vamos dizer, espiritualizamos as nossas propostas. Enquanto não espiritualizar a nossa proposta, isso entra e sai sem ser apanhado. É igual os orientadores os orientadores do André Luiz definem. Nós respiramos diariamente muitos e muitos elementos no ar. Não fixamos nada. Nós temos que fazer um trabalho metabólico pela ingestão alimentar, na biossíntese, para assimilar coisa que a gente respira pelo ar e não fixa nenhum átomo. Então acontece mesmo. Nós inspiramos e expiramos sem reter nada. Por quê? Não aprendemos ainda. Porque está na linha direta da compatibilidade assimilativa, metabólica, para poder fixar aquilo. Então, é por aí que nós temos que analisar sem criar fantasma para o nosso estudo. Mas fica muito complicado o nosso estudo. Quando você falou da viração do dia como valores que nós precisamos sentir, nós poderíamos pensar a viração do dia como um momento tempo mesmo. Um momento, tempo, quando nós nos colocamos em condições de aferir a nossa realidade a partir do nosso Deus imanente.
eu tenho para mim que você trouxe uma coisa extraordinária, porque na realidade, essa viração é mais ou menos como acontece. É um calorão e dá um ventinho assim de 10 segundos, não dá? Um ventinho gostoso que deu, sumiu. E tem gente que pode usufruir dessa viração ou desse ventinho mais tempo. Então é isso aí. O tempo não vale. Vale a capacidade perceptiva do elemento. Então pode acontecer com pouco tempo, Lenice, pelo que eu depreendo, acho que foi por aí que você trabalhou, com mais tempo. Só que quase sempre, quando vem a conexão desses valores, essa viração, nós ouvimos a voz e nos recolhemos pelos temores. Então quem teme a Deus não está fora do contexto, não. Porque teme em função não de Deus ser o temor, mas dele estar debaixo de um processo que representa preocupação, né? O contato com esse elemento. Quer dizer algo? Só um bocadinho que aqui alguém falou. Quem foi? Foi você, né? Você, Beto? Então vamos lá, Beto. Você, Beto. Estou procurando alguém. Quando eu, em momento de reflexão, representam a viração do dia, percebo que já estando informada, eu fiz alguma queda aí em algum momento, né? Eu temo porque eu já conheço. Eu temo a voz interna, que é a voz de Deus, que está escrita em mim. Eu temo e me escondo pela racionalidade. Eu vou racionalizar. Eu fiz isso porque fulano que me viu. Eu não disse pela minha própria vontade, né? Fui pela vontade do outro. E vou julgando meu sentimento próprio, para apreciar. Não, foi isso não, foi porque isso. Perfeito. Essa viração. Exatamente. Esse Deus que está caminhando na viração do dia é meu Deus interno. Exatamente. Que está falando comigo. Por que você fez isso? São as elaborações da consciência. Aí eu culpo com a figura e falo, não, peraí, uma mulher que se diverte, né? Os sentimentos. Isso. Perfeito. E continua no meu raciocínio. Não, foi isso. Também precisava disso, né? É por aí. Fala, Adriano. Tem muita questão do ouvir mesmo, né? Porque a serpente, ela conversa com a mulher e ela é bem concreta, ela é associada como uma das alimárias do campo. Às vezes é mais facilmente ser perceptível. Mas a voz de Deus, ela é muito sutil ali, ela está passeando no jardim pela viração do dia. Então dá uma ideia assim de... tem que prestar atenção. Às vezes é no contexto, uma coisa que a gente tem que estar ligado ali minimamente. E é essa a importância aí do orar e vigiar, né, Sr. Exato. Porque ela é a viração que a Terenice trouxe agora aqui. Ela não é aquele trabalho organizado de fora para dentro. Vamos mandar uma viraçãozinha, ver se o Adriano percebe. É evidente que a misericórdia sempre funciona. Mas ela representa em determinados estados de alma da gente. É como se ela tivesse não apenas o endosso e a providência da misericórdia, mas a misericórdia só funciona quando vê na criatura visada uma sensibilidade adequada. Porque se não podemos dar pérolas aos porcos, nós não vamos ver a espiritualidade apontando toda hora uma viraçãozinha para poder pegar e não pega. Então existe uma inteligência suprema atrás de tudo isso. E a inteligência suprema, um dos valores que eu entendo que está presente, é não dar pérolas aos porcos. Então encaminha sim, mas tem que ter um ponto, ainda que seja um grão de areia que é capaz de refletir o raio do sol, na posição refletora. Se não estiver na posição refletora, é brincar com os valores superiores que mantêm a estrutura do universo. Não é que é por aí. Então, na realidade, essa viração, ela traz canalizada nela toda uma proposta que nós temos condições de ouvir, de perceber. Só complementar. Nas obras a gente vê claramente, por exemplo, um Saulo de Tarso estava baseado
a serpente talvez na posição, no sinédrio, até às vezes numa visão que ele tinha da lei, né? E a viração do dia para ele, a gente percebe quando ele está com a noção que Abigail já está desencarnando, e aquilo ali foi um impacto ali terrível, ver toda a fragilidade dos sonhos, das esperanças dele. Fala assim, olha, isso não vai se concretizar da forma que eu imaginava. Mas você está trazendo um dos exemplos que, a nosso ver, ajuda muito. Não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, Deus, através da misericórdia que emana dele por Jesus, apareceu a Paulo na viração do dia. Nem da tarde, não do dia, não. Não é isso? Não. Viração no meio-dia, era meio-dia. Sol quente. Por quê? Porque havia, nas elaborações, na dinâmica íntima do psiquismo de Paulo, conflitos. Agora, esse conflito, ele dimanava dele, do grito da consciência, pelos desmandos que ele praticava. Mas acontece que, atrás dessas movimentações da intimidade dele, do lado dos desmandos tinha o próprio automatismo dele, a própria linha da tendência dele, que vinha de longe. Mas o outro lado, que tocava para abrir o conflito, tinha Abigail, que você trouxe aí. Então não tem como você querer elevar-se sem ter uma capacidade perceptiva. Então é uma luta que a gente fala, vamos falar de mecanismo de mediunidade. Vamos para o quadro, a aula mediunidade. Então o que acontece? A entidade superior tem que descer vibracionalmente, para dar uma comunicação. E o médium tem que aumentar a reza. Senhor, que eu possa servir. Não falei direito não. Senhor, ele está lutando para chegar. Então isso se dá no campo das realizações profundas da evolução com quem nos ama. E se eu não acredito no amor, como é que alguém nos ama chegar perto de mim? Matilde chegar até do Gregório não foi uma luta? Ele arrancou até a espada para ela. Então é bom valer-se de quem nos ama e aproveitar. Não para entrar na linha periférica do amor, que você às vezes não tem nada do que paixão. Mas aproveite quem ama e valha-se dele. Porque tem coisas interessantes também. Conforme o grau que nós alcançamos na linha de encaminhamento das nossas conquistas e dos nossos dramas pessoais, não é qualquer amor que vem de fora para dentro que mexe com a gente, não. Começa a ver como se fosse na exigência, que a expressão exigência com amor não dá, mas é carência. É igualzinho antibiótico. Isso não dá mais, porque não há mais. Tem que mudar para isso. Aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Amor para resolver o problema do Gregório tem que ser de quem ama. Como aquele caso da Clara no livro, como é que chama o livro, né? Entre a Terra e o Céu, né? Que para nós não dá não, tá da Clara. Não sei se estão entendendo. Então nós temos que investir, gente. Nós estamos aqui investindo em amor, em caridade, não é investir em justiça, não. Porque nós entendemos que uma reunião como essa tem, como é que a gente fala assim? Cobra criada. Aqui não tem nenhum que, estou chegando agora. Falando isso, o amor e o cumprimento da lei que o senhor ficou devendo é Romanos 13:10. Romanos 13:10 para as gravações e para as anotações. Muito bem, obrigado. O que aconteceu com o André Luiz? Ele não via o orientador, nem via a mãe. Mas quando ele pediu socorro, abriu a parede, né? Ele viu a mãe. Exatamente, quer dizer. E o Clarencio tinha visitado ele muitas vezes. Mas teve uma hora certa em que ele ajudou. Porque é uma série de fatores que acontecem. Então você deve perguntar assim, dentro do que você está trazendo. Por que Clarencio foi tantas vezes lá? Será que ele não sabia? Não, porque a própria ida dele, com elementos em volta, iam fazendo com que a viração viesse.
Mas não chegava não, mas quem sabe uma hora, pega ele no contrapé e pegou. Exatamente. Porque nós mesmos, segundo Paulo, temos condição, não? Mas todos podemos naquele em quem nós confiamos, naquele que nos sustenta. E aí foi o ponto de misericórdia. Exatamente. Então vem a misericórdia. É o que está na palavra do filho pródigo. Queiramos ou não. Eu fico falando assim, parece que eu estou indo para lá e voltando ao contrário. Não, mas vocês estão entendendo o que quer dizer. Eu falei numa hora para mostrar a responsabilidade nossa de abrir-se. E de outro mostrando que apesar de tudo a misericórdia funciona. Porque no filho pródigo foi achado. Para lá na frente ele achou-se. Então nós somos achados, para depois acharmos-nos. Então eu estou falando às vezes do acharmos-nos, mas para tanto a gente tem que ser achados. Ok? Espera só um bocadinho. Fala nisso. Então, isso tudo que eu estou trazendo para a gente, eu poderia dizer que é uma síntese, mais uma antissíntese, vai caminhando com o Evangelho, com Jesus. Sem dúvida, nós estamos querendo mostrar como é que funciona a evolução. Aí chega do trem, exato, você vai de um lado para o outro, ao toque indutor, não vai, não adianta, aí você aguarda, quando você se abre, você se expressa, avoca, modifica-se, é por aí que a gente está falando. Quem falou aí? Você estava falando sobre essa viração como se fosse a conexão com os valores que podem chegar à criatura, né? E aí você falou que geralmente nos apresenta o temor, assim como foi com Adão e com Eva, inicialmente eles temeram. E nós somos visitados por virações, seja por consciência, né, da lei, ou por questões cotidianas que também nos balançam um pouquinho, né? Os ventos não são tão suaves também. Mas, de qualquer modo, é necessário que a gente transcenda esse medo. Sem dúvida. Né? Porque de nós hoje é cobrada a ação, não só a justificativa. Perfeito. Então, esse temor, ele representa para nós um ponto de referência que acaba levando à humildade quando ele é autêntico. Sempre haverá esse temor. Esse de Adão, esse é um temor entristecedor. Porque ele caiu na real. A luz bateu em cima dele. Ai, meu Deus, o que eu andei fazendo? E tem que achar caminho mesmo. E coitada da Eva que levou a pior. Que era quem passou. Né? Tu jogou no sentimento. Eu não consegui refrear. Agora, até entre os anjos, eu estou fazendo uma verdadeira abominação aqui agora. Porque uma das coisas vocês vão viver assim. Eu chego perto do Adriano, por exemplo. Adriano, quem sabe que você fazia isso? Você... achar comigo que eu faço, eu fico preocupado. Porque não circulou essa válvula da autocrítica. Aí quando eu falo perto do outro, dá? Você acha que eu consigo? Pera lá, deixa eu dar uma... Pera lá. Essa vibração de crítica pode representar assim, aí, exame, análise. Será que eu vou aguentar isso? É um temor embutido que pode ter N nomes aí, mas representa um ponto de reflexão. É uma modéstia, né? Hein? Uma modéstia ou coisa parecida. Então tem muito, quando a pessoa fala assim, achar comigo que não resolveu, para pensar. Quando ela vê, não resolveu, foi nada. Agora os elementos que puxam assim, que são levados, porque o processo evolucional, ou ele está em cima de grandes quedas, ou em cima de grandes propostas de encorajamento e de destemor. Agora, o destemor complicado, ele é tão difícil quanto a queda, porque ele pode jogá-lo na frente. Então eu caio naquela linha que de vez em quando eu trago aqui. Para vocês entenderem o que eu quero falar de temor, é que uma vez perguntaram o elemento, que é o medo? Não é isso? Ele explicou. E o que é coragem? É o medo para frente. Quer dizer, então mostra que o medo está dentro da própria coragem.
Percebendo? Mas algo refletido, algo assim pensado. É nesse sentido que eu estou falando. Mas de maneira natural no dia a dia nosso, em cada momento. Vamos seguir, como alguém falou, nós chamamos. Vamos lá, porque o seu tempo lá vai. Então houve, quem te mostrou que estavas nu? Comer da água que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da água e comer. Então essa mulher que me deste por companheira é a manifestação clara, com poder até decisório do sentimento dele. Então foi preciso que determinados condicionamentos fossem como que marginalizados, fossem como que desativados, para que o sentimento viesse. Então abriu dentro dele o seguinte, caiu também pela paixão, caiu também pela tendência do sentimento dele. Agora vem o outro ponto seguinte, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, esse engano passa a ser um engano da mulher. A serpente me enganou e eu comi. Eu não sei se vocês já analisaram esse tipo de engano. É um engano que nós vimos aqui no diálogo, e desta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Então, certamente tem a morte, certamente a morte não existe. Nos versículos seguintes. Então, o que ocorreu? Ao toque, o toque do sentimento, a serpente me enganou e eu comi. Então, nós temos que ter em conta que na hora que a gente vai usar os padrões mais evidentes, mais ampliados no campo do nosso crescimento espiritual, nós vamos ser impulsionados, nós vamos ser conduzidos pelas linhas profundas de nossas expressões de sentimento, obviamente. Então nós temos que ver qual a natureza do sentimento que efetivamente vigora dentro de nós. Isso é um ponto sem criar complexidade evolucional, sem criar dificuldades na seleção dos nossos induções pessoais, que nós somos enganados a cada momento pela nossa concupiscência. Isso é que acontece. Nós temos que bater em pontos de referência que estão de acordo com aquilo que a própria intuição já fala assim, Honório, cuidado com isso. E esse cuidado, às vezes, ele pode ter um objetivo, um ângulo, 2, 3 ou 4 expressões dentro de mim. Honório, você vai dar uma evolução, uma reencarnação, e vem assim, cuidado com o dinheiro. Ah, tem gente aqui que fala, né? O Temano é muito rígido com o dinheiro. Não é isso? Não fala isso aí? Porque nós sabemos de onde nós estamos vindo. Agora, não podemos ser tão complexos que achamos que dinheiro é nefasto. Dinheiro é neutro, com mediunidade é neutro, tudo é neutro. O que manda é a maneira de administrar. Estão entendendo? Agora, cuidado com as tendências. E isso nós podemos marcar. E temos que ser fiéis nessa marcação. Temos que ser criaturas vigilantes nessa marcação. Vamos fazer um curso de expositores do Evangelho e da doutrina. Primeiro lance em que o participante às vezes está numa reunião como essa, em outras reuniões, não é isso? Recebendo, meu Deus, o que fazer? Ah, vamos ajudar, quem sabe eu faço o curso e posso ajudar na exposição do Evangelho. Nessa hora, se tivesse talvez o conhecimento que nós já temos aqui, pensa bem como é que você vai levar o seu Evangelho no futuro. Não esqueça que você gosta muito de ficar na primeira fila. Não esqueça disso. Perceberam? Porque senão é por aí. Ele fez o curso e daí a pouco está
contando toda uma história e usa a tribuna para contar a vida dele, como nós temos expositores, que só sabem fazer biografia. Então, nós temos isso. Eu queria ser médico. Eu queria ser médico para escrever aquelas páginas, são bonitas as páginas. Ele quer ser bonito para poder compreender. Eu sou médico, não viram não? Quer dizer, então cada um tem os pontos. E os Espíritos nos ensinam. Emmanuel fala assim, não precisa ficar fazendo pesquisa nas de vidas passadas. Não. Basta só analisar as nossas tendências, os nossos reflexos. Vamos analisar nosso reflexo e anotar. Toda hora eu penso nisso. O que representa? Faça uma análise. Isso é uma forma de conduzir-se na evolução, resguardado, vacinando-se contra determinadas situações que às vezes nos levam a dificuldades. Não sei se nós nos fizemos entender. É bom. O senhor falou de tudo, só o escondime. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre o escondime que não foi falado. O terminho o senhor falou, o Gustavo não falou, mas o escondime o senhor não falou. É reencarnação, só isso? Não é reencarnação apenas. É em função da evolução, você pode pôr reencarnação como esconderijo, que é uma expressão que a espiritualidade utiliza, esconder-se. Agora você tem muitos componentes de sua estrutura psíquica que estão escondidos, ou sob a tutela dos complexos, das inibições. O que é inibição? Inibição é uma capa protetora, é um esconderijo, ou não é? Em determinados momentos nós podemos entender assim. Como você pode fugir da raia de determinadas coisas, esconder-se também. Tem gente assim também. Só que tem que fazer qualquer coisa, pular fora, que ninguém quer sobrar para mim. Então, são pontos que nós erguemos como válvulas protetoras, para que não venha à tona determinadas marcas do seu psiquismo. Então, o que é? O escondir-me representa o quê? É um espírito de proteção. Pelo menos ele não entregou a rapadura, né? Quando ele entrega a rapadura, eu estou aqui mesmo, já fui achado, ele assume. E quando ele está escondido, ele está debaixo de um alto governo ainda dele, em que pese ser esconder-se. Então, não se coloca uma lâmpada sob o alqueire, mas no velador. Então, isso não se esconde. E tem muita lâmpada escondida aí, debaixo do alqueire. É a própria fragilidade que aciona o mecanismo da conservação, não é isso? Como é que é? É a própria fragilidade do ser diante de um ponto que ele não dá conta, que automaticamente ele aciona o próprio instinto de conservação no sentido de criar essa capa. Sem dúvida. Então, à medida em que nós vamos nos projetando para além, naquela ideia de intelectualizar o instinto, é que a gente vai tendo condição de abrir para enfrentar aquelas inibições. Está correto o raciocínio? Eu penso por aí, porque na realidade eu respeito muitas pessoas inibidas. Né? Quem está mais próximo é sabe, eu respeito muito. Porque elas sofrem muito. Sofrem muito. Por que a inibição pode estar presente? A pessoa vamos dizer, se extrapolou em determinada frente, tem um alto senso de sensibilidade, é muito sensível, não é isso? Então o que acontece? Ela se protege, ela se encasula. Então tem que respeitar. Agora tem que ir com muito cuidado. Aqui mesmo, Nisso, nós tivemos aqui o nosso sistema de evangelização da criança. Nós gostamos de dar uma parte da reunião para os pais, não é isso? Que possam ajudar. Mas quando nós começamos com isso, na época nós discutimos sobre isso. Desde que não venhamos a inibir quem quer que seja. Hoje é seu dia, ou semana que vem é seu dia. Essa criatura pode, de acordo com o índice, ou com a taxa de maior ou menor preocupação que ela tem, ela pode passar 2 anos sem entrar numa casa espírita, não pode? E nós, não. Tem que dá para todo mundo chance, tem que até o seu dia. Quer dizer, respeite-os. Porque eu não fico aqui assim, ô Bruno, você vai falar, não, fulano. Quer dizer, não dá, ele está quietinho lá, deixa, falando o que ele achar. Agora a gente pode ajudar essas pessoas como nós costumamos ajudar. Eu sei que tem a pessoa quietinha e tal,
vezes eu passo, bato no ombro, tudo bem e tal, para poder ir ajudando a pessoa a, vamos dizer, a desconectar-se dessa proteção, desse esconderijo em que ela está. A gente pode fazer isso. Tem, por exemplo, costumo até auxiliar, e costumo dizer assim, eu tenho uma área aqui na casa que é o maior desbloqueador de inibição que tem. Qual que é? Evangelização da criança. Porque você põe a criatura para evangelizar para os meninos lá de 4, 5 anos, eles não estão criticando, não sabem nem criticar, tudo que a pessoa falou está falado, não é isso? Então ela vai acostumando com a ideia, de a pouco está deixando drenar, porque quando a pessoa se encasula na inibição, ela reverte sobre ela própria, em campo da força centrípeta, toda uma soma e vai hipertrofiando dentro dela. Isso é muito difícil. De maneira que tem esses pontos que nós temos que ajudar. Isso representa a viração do dia. E auxiliar as pessoas. Não é isso? Porque é natural, quando há uma inibição, é algo que marcou. Pode não ter sido tão grave, mas para ela não é grave. Tem que ter essa ótica com carinho de nossa parte. Pode falar. Hoje eu entendo o que aconteceu na época, logo depois da minha mediunidade, que eu chegava da reunião doida, aí peguei um bloco e lápis, uma caneta, aí eu queria assim, retratar o que eu via no desenho. Aí eu chegava, em vez de eu chegar, descansar, fazer minha prece, descansar, né, meu corpo físico, eu pegava o bloco e ficava lá tentando desenhar os rostos. Aí isso aconteceu por várias vezes, várias semanas. Aí um dia eu cheguei, desenhou assim uma cobra em pé, sabe? Uhum. Fez uma cobra com a cabeça assim, da cobra falou assim, fez assim, tome cuidado, se fizer 2% que você veio fazer na terra, fazendo muito. Da cobra, dessa serpente, que ela escreveu isso. Uhum. Aí agora que eu estou entendendo o porquê da serpente, né? Me dando um aviso porque eu não levasse o bote. Proteger-se, né? Nós podemos analisar ainda nesse escondime, aliás, desculpe, nem escondime, nessa parte aqui da mulher, a serpente me enganou e eu comi. É lembrar que sempre nós estamos suscetíveis desse engano, desse envolvimento. Sempre. Porque essa teoria, né, esse existente dos cursos, não é isso, do rendimento daquela aplicação, ou dos equívocos, ou do acerto e equívoco, dos erros, nós temos que ter em conta que o engano, dentro de um processo natural de crescimento, ele é perfeitamente natural. Como dentro de um processo de, vamos dizer, de negligência, ele é acentuadamente, vamos dizer, demolidor da nossa segurança. Então nós não podemos, porque eu tenho que errar, porque se eu estou aqui aprendendo em cada reunião, já comentamos isso algumas vezes, é natural que minha mente exija outra postura no plano do relacionamento, no campo da convivência. Mas eu já me encontro numa linha sedimentada, numa soma de condicionamentos que me traem a cada instante. Então esses erros, no plano de fixação da meta, na busca da meta efetiva, eles são perfeitamente naturais. E seria muito estranho que nós quiséssemos, em cada lance da alteração da nossa conceituação, ou das nossas faixas de percepção, já queria adotar aquilo de maneira fechada. Seria até uma vida muito sofrida, muito complicada. Então nós temos que adotar um sistema básico. Nós temos a obrigação de reeducarmos. Emmanuel fala em obrigação e dever de servir. Então essas duas expressões devem estar conosco. Então como é que eu vou adotar a obrigação de educar com plano consciente? É porque eu sei que eu ainda fico distorcendo, eu ainda tenho que alterar linha de conduta pelo meio do caminho.
Eu começo às vezes com uma emoção e termino com outra. Eu começo com um argumento e na medida que eu vou trabalhando eu posso alterar. O que eu tenho que estar segura com sim, sim, não, não, da proposta que eu alimento, não dos componentes, dos vários passos que compõem uma vida dia a dia. Então eu tenho que estar fixado no global, eu tenho que chegar lá. E nós vamos notando, com alta observação constante, com alto exame, que implica no processo reeducacional, porque nós vamos tendo que investir mais. Então, se nós temos ao lado da obrigação de educar o dever de servir, então é no dever de servir que nós começamos a favorecer o êxito na obrigação de educar. Não sei se você está entendendo. Se eu não tenho uma capacidade reeducativa suficiente, até nos lances mais simples, eu ainda não consigo. Eu tenho que fazer um trabalho de investimento naquela área para ter êxito e tentar ganhar espaço na horizontal do dever de servir. Porque no dever de servir, eu cotejo fatores que são favoráveis e estou tendo a função ou a condição de agir no dever de servir. E na obrigação de educar, eu estou sendo aferido a cada instante pela reação. Então vamos ter esse cuidado, essa tranquilidade de levar à frente, de encaminharmos com confiança. A cada instante a gente é colhido por essas oscilações. Mas a gente tendo confiança, esperança, determinação, nós vamos chegando lá no destino. Então guardemos as duas colocações de Emmanuel. Está no livro, para esse pensamento e vida, né? Entender lá. Esta obrigação e este dever. O senhor está nos deixando preocupados em relação a essa serpente que está nos enganando a todo momento. Porque nós já conhecemos muita coisa sobre o pecado, que realmente nós conhecemos, e nós justificamos a todo momento sobre as nossas reações, sobre o nosso comportamento. Então, isso significa que nós estamos nos deixando enganar a todo momento pela serpente, como eu disse. Eu vou dar um exemplo. Nós justificamos que nós pagamos muito imposto e a condição é muito, não devemos pagar tanto. O meu chefe é assim, assado, eu não vou cumprir o meu compromisso. Todos os cantos estão fazendo isso. E isso é uma carga pesada para quem está querendo melhorar, buscando, na linha da doutrina espírita, elevar-se um pouco. Porque a gente fica preocupado. Mas o que eu estou trazendo é que nós não podemos ser tão exigentes nesses enganos e nem tão pouco coniventes com a facilidade com que eles acontecem. Você trouxe aí, culpa de quem que você falou? Do governo, que é? Ah, tá. Então você já descobriu isso? Passa a ser seu ponto de referência. Cale-se nisso. Entendeu? Nós fala, mas você muda para a esperança. Vamos pedir a Deus que isso aí, breve a gente tem isso aí em novas bases. Porque se você não fizer isso, você fica indo no embalo dos condicionamentos. Porque o engano da serpente é pelo automatismo dos reflexos que nós estamos acostumados com ele. É por aí que funciona. E a serpente sempre trabalha com engano. Por quê? Não sei se eu vou conseguir colocar um aspecto que a gente, a nossa mente vai num determinado ponto, a gente tem que ter cuidado para não torcer a barra. O que é o seguinte? Quando você está achando que o seu relativo é o absoluto, você está certo, o que acontece? Você bloqueou a aprendizagem, você bloqueou a evolução. Então, tudo que você faz hoje, você tem que ter aquele carinho, primeiro, de aproveitar o que você possui para viver adequadamente. Quando eu falo viver adequadamente, não é viver dissolutamente como o filho pródigo vivia, não, sem análise. Tem que analisar. Mas utilize com carinho, sem temores, sem apreensões, sem preocupação. Você consegue viver sem temor, sem preocupação, quando você está sentindo que está dominando as condições, até mesmo
nas suas falhas, nos seus erros, que elas são inerentes ao ponto que você está vivendo. Mas por enquanto eu tenho que repetir o prato 1 ou 2 vezes. Por enquanto eu estou repetindo, mas não vou chegar lá. Agora, nós temos que apresentar, quando eu falo, vamos chegar lá, tem que haver uma questão de investimento. Porque um dos pontos, de vez em quando, eu falo aqui na terça-feira, não sei se eu falei no sábado. Primeira coisa que a gente quer fazer para poder ter a obrigação de educar com êxito é controlar a nossa tendência. Controlar. Quando a pessoa fala assim, assistiu uma reunião, ou leu um livro, veio aqui, gostou da reunião, estarei aqui toda terça-feira, por exemplo. Eu costumo pensar assim, não fala isso não. Você vai ficar desmoralizado, porque uma das coisas que nos desanima é nos desmoralizarmos da gente conosco mesmo. Primeira coisa, ver na televisão, porque agora tem isso, está num curso, vamos escrever. Não vai se inscrever não, pensa primeiro. Porque tem gente aqui que matricula no inglês todo ano, matricula no espanhol, matricula no história de violão, vou tocar teclado, e vou fazer um curso de culinária, e vou fazer um curso de bordado, tem de tudo. E vão 2 aulas e volta. E chega aqui e fala, vou frequentar toda terça-feira. Não vai nada, eu estou cansado de saber que não tem. Agora, eu tenho aprendido assim, sabe uma coisa? Durante esses 3 meses eu vou fazer isso. Eu vou vendo um limite, quando chega no segundo eu estou meio desanimado. Pelo menos 3 você vai, né? Você tem mais autoridade sobre você mesmo. Porque quando eu falo com alguém assim, invista na sua coragem de amar. Quando eu falo com o Espírito na reunião, confiança, meu amigo. Jesus é bom, vai nos ajudar. Meu Deus, se eu não tiver esta palavra calcada num certo grau de responsabilidade, eu estou falando para as paredes do centro, não para ninguém. Porque a explicação racional verbalizada, isso o alto-falante faz e o livro faz também. 2 mais 2 são 4, 5 mais 2 são 7. Isso o livro faz. Porque a nossa palavra tem carga. E eu quero usar a carga que sai dela. Não é o componente decodificador, não. E isso circula na vibração do dia. Vocês estão entendendo? Na vibração. Isso circula na intimidade. Então, se eu... vem sim, aqui é fácil, faz o seguinte, chega aqui, tá? Vem cá, eu mesmo não tenho responsabilidade com meus compromissos. Como é que eu vou querer incutir compromisso na cabeça do outro? Então, nós temos que ter essa ótica. Porque senão nós ficamos aqui feito criança de primeiro pré-primário aí, que não tem responsabilidade ainda por questão até de faixa etária. Então vamos analisar isso e nos disciplinar nas menores coisas. Eu, quando vejo alguém que tem esse espírito de continuidade, os que me conhecem mais de perto sabem que eu fico feliz. Eu acho que nós temos direito de mudar. Nós já mudamos demais, mas tem que haver esse espírito. Quantos casos acontece, que tem alguns aqui conosco que estão nessa empreitada, sem que isso represente que sejamos superiores em absoluto, estou falando sobre um ângulo. Senhor, aquela reunião que o senhor tinha lá, eu frequentei lá em 98, 96, tem. Eu não estou lá mais não, mas não está lá. Pode acontecer isso, que eu tenho outra frente, né? Mas na maioria das vezes, acontece demais, vocês não têm vivido isso? Às vezes, né? Não tem aquela reunião do Oriente lá? Tem. Ou tem uma que pensa que não acontece assim, não é isso? Ou em caso de instituição, em caso de pessoa. Aquilo acabou, aquilo o pessoal entrou numa confusão lá, não parou, não sei o quê, eu não fui mais. Então nós temos que zelar, porque está no Evangelho, Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim. Isso não é fazer assim e ir em frente sem notar o que está fazendo, não. É analisar e sequenciar. Porque senão nós não chegamos a lugar nenhum. Às vezes é. Exato.
E eu percebendo, eu sei do que Exato. Mas você pode utilizar, eu comentei agora há pouco aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou 3 meses, eu vou lá, 4 meses, sei lá, 2 meses, certo? Eu vou lá e depois eu invisto mais. Porque quando a gente começa a sentir que nós não temos autoridade sobre nossa vontade, eu não sei se acontece com vocês, comigo me dá um desânimo danado. Eu fico acentuadamente derrotado. Concorda? É desagradável. Agora, a gente faz por tabela, por lances, vai devagar. Eu tenho que ir devagar aqui. Eu não vou garantir que vou lá, mas pelo menos essas 4 semanas eu não vou lá. Para poder ver se a pessoa encontra o caminho que ela precisa. Quem falou agora? eu não preciso responder não, tá? Só precisa perguntar também, não? Com os indivíduos. Faz vezes o raiz da vida. Recebe o que não quer. Muitas vezes quando Jesus nos convida, vinde a mim, meu fardo está pesado, eu não aguento mais minha culpa, Senhor, me ajude. Olha, o que Jesus orientou? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele dá uma condição. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde. Eu não sei, eu sou geral, eu espiritual, oh Deus, me ajude, eu não sei, mas nós, às vezes, nós não estamos dispostos a nos tornar mansos e humildes. Quem ser manso sem ser servil é uma atitude que precisa ser encarada com decisão. Porque uma atitude não é ser servil, uma atitude é tornar-se entendedor da lei. Você manso porque a lei é lei, eu vou ser autônoma e não heterônoma. Então, mansuetude não é que o Senhor não tirou, não. Mansuetude é uma conquista interna. Aí o meu fardo vai ficar na certa. Sem dúvida. Mas nós podemos usar o outro imperativo também. Porque o vinde, eu acolho de braços abertos. É uma proteção. Agora, é o nosso caso. Nós podemos, em nome de Jesus, abrir os braços e receber um coração que chega aqui. Braços simbolicamente compreendidos. Isso tem sido mais simples para nós, até nas manifestações de nossa solidariedade, nossa sensibilidade com a pessoa. Agora, quando eu falo tomai sobre vós o meu jugo, esse tem que ter autoridade. Isso é a autoridade que eu falei agora há pouco. Essa é pela conquista efetiva, não é pela soma teórica. E quando eu falo aqui que nós temos que ter uma visão ampla, porque nós temos um compromisso não é com o perdão, nem com o amor, nem com isso, nem com aquilo. O compromisso básico nosso é com o reino dos céus. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça. Concorda? Para poder ter essa visão, nós não podemos brincar com os padrões que expressam essa dinâmica que é o amor. Que é o amor. E esse não é como a gente acha, que não tem algum curso, alguma dificuldade, Quantas mães é para poder provar o amor que tem com o filho, tem que derramar lágrimas. Seria isso, colocar o trigo de um lado e o joio do outro. Eu estou com trigo, não com joio. É nesse sentido. Né? Agora, para fixar, talvez expressão meio forte, né? É lembrar que a serpente é sempre, vamos dizer, o potencial, a aglutinação do engano. Porque ainda que ela seja um poço de verdade, no relativo ela está enganada. O que eu estou dizendo aqui é meio complicado, mas eu vou ter que ir no quadro aqui, falta uns minutinhos para poder pensar isso. Eu
estou dizendo o seguinte, que ela sempre expressa isso. Por quê? Porque se nós estamos trabalhando num campo dinâmico, que não é estático, e aqui, se aqui está um engano nesse piso, esse piso aqui está o quê? Tá? Verdade. Esse mesmo? Está nesse piso. Então, nesse momento da evolução, o engano está aqui, que a verdade está aqui. Agora, em face dessa verdade que esse engano existe. Em face dessa verdade. Então aqui, essa verdade está aqui, certo? E vamos notar que esse engano representa o meu campo de atividade. Agora, quando eu estou trabalhando em função da linha de baixo, esse engano aqui significa a verdade. Para com esse engano aqui de baixo. É complicado, mas se nós não tivermos essa visão, nós vamos ficar brigando com Satanás. O demônio, ele está lá no Apocalipse capítulo 2. A antiga serpente chamada diabo que engana todo mundo. Estão lembrados? Então o papel do que sai de nós tem sempre essa fisionomia de engano. Porque pode ser uma verdade hoje, até o dia que a gente fala assim, não sabia que era só isso. Tantas distorções que a gente vai fazendo. A cada dia, numa reunião dessa aqui, essa reunião, por naturalidade, ela é instauradora de realidades. Que a minha verdade não é verdade tão ampla como tem. Então eu não posso me acomodar dentro do engano que a minha estrutura irradiante, das minhas áreas sensoriais, do meu plano inferior, não tem razão. Então é importante que esse corpo aqui peça comida na hora do almoço, porque é verdade. Mas uma coisa eu sei, quando eu estiver na alta espiritualidade, não é ter que comer o que está querendo comer hoje não. Então nós temos que ter uma capacidade de ajuste, que nós não temos muito isso não. Nós temos áreas em que nós somos donos da nossa verdade. E como nós vivemos num plano sociológico, nós temos que nos ajustar às necessidades do grupo sociológico. A verdade de cada um, né? Porque tem de cada um. Mas quantas vezes a pessoa fala assim, não é o lugar que eu gostaria de estar. Não tem? Tem até uma regra que funciona. Eu costumo dizer assim, está no seu serviço? Goste dele. Temos que aprender a gostar do que fazemos. Sabe para quê? Para ter direito também de fazer aquilo que ele gosta. Mas enquanto nós não começarmos a gostar daquilo que faz, a gente nunca vai ter chance de fazer aquilo que gosta. É um processo educacional. Então tem gente que está numa área e enverga numa reencarnação outra. Por quê? Questão de abertura. Então essa verdade que é a nossa hoje, ela tem uma área daqui para baixo que é codificável ou decodificável, que é a sua experiência que nós já vivenciamos. Agora, essa área que abre para o infinito, essa, por mais sutil a nossa verdade, ainda é uma verdade relativa. Será que deu para entender? Não é para desanimar a gente, não. É para mostrar que nós não podemos nos enganar. Quando ela falou assim, aprender de mim, lembrando de Jesus lá, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que ter humildade dentro desse contexto da minha euforia informativa.
dentro dessa euforia informativa. Nunca estou completa, né? Exato, mas sem estar também, vamos falar, instável. Eu não sei se tem alegria, quem não é. Quer dizer, nós temos que manter, trabalhar e fazer o que nós de vez em quando comentamos aqui. Não é porque é nosso, não, porque tem aprendido. Aproveite o momento que você está vivendo com carinho, dentro dos seus limites. Não fique exigindo, cobrando dos outros. Não fique relacionando as falhas dos outros. Compreenda-os. Porque a falha dele, que é o engano dele, não é nosso, porque nós temos uma verdade em cima daquele engano dele. Mas aquele engano dele é a verdade que atende os interesses imediatistas ou não, e que ele está vivendo. Nós também, quando chega num lugar, a gente fica todo cheio de detalhes, chega lá, está lá alimentando até mais do que o nosso plano informativo determina, e ninguém vai chegar, poxa, não sei o quê, deixa. A gente analisa as pessoas como ponto didático nosso, está no livro dos Espíritos. Isso é válido, olhar a postura do outro lá para a gente tirar conclusões da minha vida, não para combatê-lo, para criticar. Fala, Frei. Eu tinha um amigo que era lutador e tal, quando ele começava a agarrar a gente, ele falou, o jogo ele passou o segundo grau. Né? Então, mostrando que a ignorância, como diz Emmanuel, e a ilusão são as grandes dificuldades nossas. Então, quem não estuda, por isso que a doutrina propõe os dois sentidos, estudar e amar, né? Amar em primeiro lugar. Senão a gente não consegue entender. Então essa verdade, essa relatividade está em função desse esforço, dessa conquista que cada um já teve para poder enxergar essa... Você abordou um ponto interessante que nos ajuda, que o pessoal compreenda isso aqui, porque eu fico preocupado, porque nós vivemos num mundo de ilusão, como você lembrou que Emmanuel defende. Mas o ilusionismo é uma tese que Emmanuel defende que projeta a evolução do ser. Porque entre os seres medianos que somos nós, a inteligência ou a mente se abre em função ou dentro das ilusões que salteiam a nossa inteligência. Então, por que ilusões que salteiam a inteligência? Até a hora que eu descubro que tem algo naquele meu a verdade que eu tinha e que não é verdade. Ou seja, eu passo todo dia nessa entrada do grupo aqui nessa rampa. Todo dia eu venho conversando, tá? Um dia eu dou uma tropeçada, tem lá um buraco, tá? Não é isso? Fui colhido por quê? Pela ilusão. Que eu costumei ter a ideia, fizeram ali para colocar uma manilha ali, não shampoo direito, aí a gente passa, nós que entra lá, a gente olha assim, no caminho. Então a inteligência deu um lance. Então nós vamos dizer que essa tese, nós temos ilusão de tato, não temos? Vocês já fizeram a experiência de cruzar o dedo assim com a bolinha? Já fizeram? Então vocês pegam uma bolinha, uma esferazinha, põe na mão e faz assim uma dela. E manda a pessoa, tem 3, tem 4, tem 5, tem 5 não é tanto, mas 2 ou 3 sempre tem. Não é isso? Tem mais bolas. E se mexer, e se cruzasse assim, ó, pelo menos 2 você nota. Mas só tem uma. Tem 2. Uma, tem 2. Não. Mágica, não. Porque ele pegou os 2 lados diferentes de Deus. Ele sentiu numa bola só 2 percepções. Isso é ilusão que salteia a inteligência. Como vocês já tomaram, fizeram uma colherzinha de açúcar na boca e depois tomaram café? Isso é clássico, não é isso, olha? Dá sensação de amargor. E assim nós temos muitas ilusões. Nós temos catedrais na Europa em que foram colocados os fios em que você tem a sensação que está subindo a igreja. Voltar. Ilusão de ótica. E você vem de lá para cá, essa sensação está descendo. Ilusão de ótica. Quer dizer, são essas ilusões que definem o nosso crescimento. Então nós estamos debaixo de muita. Tem gente que acha que nosso lado é reflexo daquilo. Ilusão completa. Porque na realidade nós somos reflexo do mundo espiritual. O que a gente acha que é causa é efeito e vice-versa. Vamos embora, pode falar. Não, que eu achei um versículo fantástico que encaixa aí. Do Tiago, quando ele fala do engodo, né? Ele define assim, segundo a sua
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Peraí. Aonde? Bravo. A mentira que eu trabalho é no engano do outro, é que o meu transforma em verdade, pelo desenho que você falou aí, trabalhar no embaixo e no engano do próximo. Você tem que notar que toda faixa sua de hoje é uma passagem por um tempo, por um processo. Então a sua verdade ela é perfeita quando no momento que você atua, ela reflete o pensamento divino em termos de amor, de valor, de equilíbrio, de paz para a sua consciência. Porque o amor virgem do Criador numa linha. Então para você tanto vale você riscar um palito de fósforo e fazer claridade numa forna, é igualzinho o Sol irradiando no infinito, fazendo luz para os planetas. Entendeu o que eu quero dizer? Agora acontece, você fala assim, esse palito de fósforo é a claridade do universo. Entendeu? Não é por aí. Ele é uma claridade dentro de um plano relativo. Então, se chegar, eu costumo dizer aquele exemplo aqui, chegava perto do Chico, o Chico, você é formidável, sabe de tudo, não, aquele é o Emmanuel, eu não sei. O Emmanuel, você é formidável, não, se os espíritos me orientam aqui, não sou nada. Vocês estão entendendo? Não quer dizer que ele fica dizendo que não sabe, não. Ele representa que irradia, reflete. Mas o que é mais importante? O instrumento refletor ou o fulcro emissor? Então o Espírito está emitindo para mim, eu estou refletindo. Agora o Espírito vai falar comigo assim, eu também sou refletor do que vem de cima. Então na hora que eu começo a entender que eu sou reflexo, ou melhor, que eu sou um instrumento refletor, melhor dizendo, nesse nossa didática aqui, ele está entrando no campo da verdade que prossegue infinitamente. Que é sempre relativo. E o nosso tempo acabou, nós sempre encerramos. Você queria falar, você lá? Desde que você está falando, quando Jesus fala que o único bom é o Pai que está no céu, não está julgando dentro disso? Na nossa ótica, eu sou o maior. Sou bom. E ele concordou? Não. Bom só Deus. Nesse sentido. Depois pegou um ângulo interessante. Podemos encerrar? Devemos. Por isso que o senhor, quando o senhor nos alerta, criar diversos sistemas, esses sistemas é que nos impedem de trabalhar. Porque você fica fechado, né, em cima daquela conceituação, às vezes até irreverente. Nós queríamos lembrar para vocês que na semana que vem nós temos um feriado na sexta-feira, não temos? Temos. Então nós vamos fazer um recesso no sábado. A evangelização da criança também, né? Não teremos evangelização da criança. Porque estão querendo dar um arranco nesse final de semana com o feriado aqui, nessas ajeitadas aqui. Aí nós vamos dar mais liberdade para os nossos colaboradores aqui da reforma, tá ok? Então nós vamos nos encontrar daqui a 15 dias. Sábado que vem. Ok? Por sinal é dia 15, né? Aí Deus, faz a festa. Ao chegarmos ao treino de nós convidamos a todos a unirmos pensamentos e sentimentos e recorrermos ao alto com o objetivo de agradecermos a oportunidade bendita de aqui estarmos nessa manhã, reconhecendo recursos indispensáveis e imprescindíveis ao nosso crescimento espiritual. Esses elementos vão ser recolhidos na nossa intimidade como componentes que motivam, que sinalizam os indicadores que possam ser aplicados no nosso dia a dia em favor da edificação dos valores. Que as bênçãos desta hora que nos chegam possam ser irradiadas em favor dos nossos irmãos em humanidade, conferimos a graça que desejamos. Que assim seja.
esta prece, agradecidos a Deus por tudo que recebemos, nós damos por interrompida a tarefa. Páscoa a todos e até a semana, a 15 dias futuros. Tá.